Olá, muito bom dia a todos os meninos da escola dominical e a todos aqueles que estão interessados em aprender mais um pouquinho acerca desta Páscoa. Pois é, e nós temos estado a falar aqui na escola dominical acerca da Páscoa. Ainda se lembram o que contámos na semana passada? Vamos pensar. Então, falámos acerca da última ceia, quando Jesus esteve com os seus discípulos. Ele comeu o pão, ele partiu o pão, deu graças e distribuiu o pão por todos os discípulos, mas também distribuiu o vinho. E ele contou aos seus discípulos o que significava o pão e o vinho. Ainda se lembram? O pão significa o corpo de Jesus, que foi entregue por nós na cruz. E o sangue significa o sangue que Jesus derramou pelos nossos pecados quando ele esteve na cruz do Calvário. E esta história que nós contamos encontra-se em Mateus, no capítulo 26 e começa no capítulo 17 ao 30. E quando Jesus diz, a partir do versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. E disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, Jesus, quando morreu na cruz por nós, ele derramou o seu sangue puro. Jesus, ele não tinha feito qualquer mal, mas ele teve de morrer, ele entregou-se em sacrifício vivo para nos salvar. E assim, os nossos pecados foram limpos. Depois disso, Jesus foi orar com os seus discípulos. E vocês lembram-se? Jesus chamou os discípulos para eles vigiarem, para orarem, lá no jardim de Getsemane. Mas os discípulos adormeceram e não quiseram ir orar com Jesus. E então Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E diz que quando ele saiu do jardim, Jesus disse, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Então Jesus sabia que um dos discípulos, Judas, o iria trair. E então, no capítulo 26, ainda, a partir do versículo 47 até ao 56, vocês podem ler quando Jesus foi preso. E diz assim, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, Jesus foi traído pelo próprio Judas. E sabem, Judas beijou Jesus. E esse foi o sinal que Judas tinha dado àqueles homens para prenderem Jesus. Jesus foi levado à prisão. E na prisão o conduziram ao sumo sacerdote Caifás. E isso nós podemos ler a partir do versículo 57 até ao 68. E diz, e os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até ao pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para que pudessem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se entregarem muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram 2. E disseram, este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe,
Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo, o sumo sacerdote disse-lhes: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas que se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhes Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfémia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros os bufeteavam, dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Então Jesus foi conduzido à prisão e até arranjaram testemunhas falsas para testemunhar coisas que Jesus não tinha feito nem tinha dito. Mas Jesus guardava tudo em silêncio. Por isso diz: Jesus, porém, guardava silêncio. Jesus não dizia nada. Pedro nega a Jesus. Quando Jesus foi entregue ao sumo sacerdote Caifás, diz que Pedro estava observando. Pedro era discípulo de Jesus. Ele estava a observar tudo o que estava a acontecer, mas de longe. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez: Com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar-se e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então, 3 vezes Pedro negou Jesus, e Jesus já lhe tinha dito que, antes que o galo cantasse, ele iria negá-lo 3 vezes. Então Jesus, muito antes de tudo acontecer, Jesus conhece o que nós vamos fazer, o que nós vamos falar. Não vale a pena nós mentirmos para Jesus, porque Ele sabe o que está no teu coração. Então, Pedro podia ter dito que esteve com Jesus, porque Pedro esteve com Jesus lá a orar com ele no jardim. Então, se nós formos ver aqui, Jesus avisou Pedro e diz assim, no capítulo 26, no versículo 34, vocês podem ler: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos os discípulos disseram que não iam negar Jesus. Pois é, Pedro enganou Jesus. Então, Pedro não foi sincero. Depois, Jesus foi apresentado ao presidente, a Pilatos. E sabem que naquela altura da Páscoa, eles sempre soltavam alguém. E o povo tinha que decidir. E diz que naquele dia, eles tiveram que decidir entre soltar Barrabás e Jesus. E então todo o povo fizeram um grande alvoroço e quiseram soltar Barrabás. Mas o povo, se conhecesse verdadeiramente Jesus, saberia que Jesus não tinha culpa de nada. E então decidiram crucificar Jesus e soltar Barrabás. E foi Jesus apresentado ao presidente. E o presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu.
de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse, e tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo, porque sabia que por inveja o haviam entregado. Estando ele assentado no tribunal, a sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes, os sacerdotes e os anciãos persuadiram à multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o presidente disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram todos: Seja crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado aceitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlata e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo dele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes, e o levaram para ser crucificado. Então, Jesus foi levado para a cruz do Calvário. E então, lá no Gólgota, alguém carregou a sua cruz. Esse homem chamava-se Simão. Simão carregou a cruz onde Jesus iria ser crucificado. Jesus tinha uma capa de escarlata, tinha uma coroa de espinhos, e possivelmente nós pensamos: os espinhos é alguma coisa que magoava a sua cabeça. Bateram em Jesus, diziam mal dele. Quão doloroso deve ter sido, o que Jesus deve ter sentido naquele momento, ao sentir esta dor. Então nós pensamos, quando nós pensarmos em desagradar, em desobedecer a Deus, nós devemos ter este momento da cruz no nosso coração, pensar: mas Jesus sofreu tanto por mim, e eu agora estou a desagradá-lo. Então não vamos desagradar, nem fazer nada que desagrade o coração de Deus. Vamos fazer tudo para o agradar, para o servir. E agora chegamos ao momento mais triste, que eu acho que é um dos momentos da Bíblia mais tristes da vida de Jesus, que foi quando ele morreu na cruz. Mas Jesus não morreu, ele está vivo. E por isso nós celebramos a Páscoa, porque ele está vivo. Então Simão carregou a sua cruz e carregou até um lugar chamado Gólgota. E deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. E, havendo-o crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças, e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salva os outros, e assim mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, deixa agora da cruz e creremos nele.
Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, com eles estavam crucificados. E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E agora nós vamos parar aqui um bocadinho e vamos pensar. Jesus não tinha culpa nenhuma. E ele estava crucificado ao lado de dois homens que, esses sim, tinham cometido muitos pecados. Eram ladrões, eram salteadores. E Jesus, mesmo assim, perdoou aqueles homens. E diz que desde a hora sexta. E esta hora, qual é o dia em que isto aconteceu? É aquele dia que nós vamos celebrar na próxima sexta-feira, em que dizemos que foi a Sexta-feira Santa. Foi quando Jesus morreu na cruz. Diz que o céu ficou escuro, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Não havia mais luz. E perto da hora nona, Jesus clamou em alta voz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava a falar com o Pai e a dizer: Deus, eu agora estou aqui na cruz, tu sempre estiveste comigo, foste tu que me enviaste ao mundo e agora estou aqui nesta posição, vou morrer. Como é que tu permitiste que eu chegasse até aqui? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e a bebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe beber. Então Jesus sofreu bastante, até vinagre ele bebeu. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e houve um grande terremoto. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram suscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor, e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. E diz que estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus, desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Jesus foi colocado num sepulcro novo, e José, um homem rico de Arimateia, foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol fino e limpo, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto numa rocha, e rodou uma grande pedra para a porta do sepulcro. E agora, Jesus estava no sepulcro, estava lá numa rocha, e colocaram uma pedra selada. Será que Jesus permaneceu dentro deste sepulcro? Ou algo maravilhoso aconteceu no domingo de manhã? É isso que nós vamos aprender na próxima lição, no próximo domingo. Então, o que é que nós hoje podemos aprender desta lição? Que Jesus, ele entregou-se por amor a nós, por nos amar. O seu amor por nós é enorme. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de que forma é que Deus amou o mundo? A Bíblia diz que foi de tal maneira, de uma forma tão grande, tão grandiosa, que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para nos salvar dos pecados. E nós, nesta história, nós aprendemos que Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele morreu como um cordeiro. Um cordeiro é uma ovelha. Então, a Bíblia também diz que Jesus é o Cordeiro de Deus e Ele tira o pecado do mundo. E o que é o pecado? É tudo aquilo que me afasta de Deus, me afasta de Jesus. Por exemplo, quando eu desobedeço aos meus pais, quando eu não cumpro as tarefas que eles dizem, quando eu minto, quando eu falo mal, quando sai da minha boca palavras que não devem sair, quando eu não oro, quando eu não louvo a Deus,
Quando eu penso ou faço coisas que desagradam o coração de Jesus, eu estou a desagradar a Jesus, estou a pecar. E sabem, quando nós pecamos, se nós pecarmos muitas vezes, Deus é claro que nos perdoa, Jesus perdoa-nos, mas nós sabemos que se nós não reconhecermos o nosso pecado, podemos ir para o inferno e Jesus não quer isso. Então, nós devemos sempre reconhecer, quando nós pecamos, devemos pensar, não, Jesus morreu por mim na cruz, Ele sacrificou-se muito. Bateram em Jesus. Jesus foi pregado com pregos nas suas mãos. Ele sofreu muita dor por nós. Então, Ele merece tudo de mim. E o que é que eu posso fazer para agradar a Jesus? Eu posso louvar, eu posso acordar de manhã e orar, agradecer, Jesus, obrigada por este dia maravilhoso que tu me dás. Eu posso falar do seu amor a outras pessoas, falar da palavra de Deus àqueles que precisam. Tantas coisas que eu posso fazer para servir a Jesus. Ir à igreja, contactar com alguém que já não fala há muito tempo. Então, em 1 João 4, 7 a 11, a palavra de Deus diz que Jesus nos amou a nós em primeiro lugar. Não fomos nós que amámos a Jesus, mas Ele nos amou a nós em primeiro lugar. Deus é amor e Ele quer salvar-te. Então, se tu queres experimentar este amor, se já tens o amor de Jesus, então Jesus pode salvar-te. Então, basta nós reconhecermos no nosso coração que Deus é amor e que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E sabem, na cruz, Jesus, quando foi crucificado, Ele foi com as suas mãos, os seus pés, e Ele sofreu pelas doenças. Até por esta pandemia Jesus sofreu. Ele já sabia que hoje nós iríamos estar a passar por este problema e Ele morreu. Por isso, nós devemos orar para que Jesus possa limpar esta doença deste mundo, porque Jesus tem esse desejo. Ele morreu pelas doenças, Ele morreu pela tristeza, Ele morreu pela depressão, Ele morreu pela desobediência do mundo. Então, Jesus, Ele morreu por todas as coisas más que vocês possam imaginar, pelas guerras, porque Jesus veio trazer a paz ao mundo. E agora vamos aprender através de uma lição objeto, afinal, o que é que Jesus faz em nós? Vamos aprender. Então, nós hoje vamos aprender e vamos entender através aqui de uma lição objeto que a Sara encontrou sobre Jesus. E como a Sara já falou, está escrito em João 1,29, e este é o versículo para nós podermos decorar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, este copo tem água limpa, significa a nossa vida, significa o meu coração. E agora vamos ver. Esta água está limpinha, ela não tem nada. Mas sabem, quando nós começamos a pecar, a fazer coisas que desagradam ao Senhor Jesus, isto significa o pecado. Mentir, falar mal dos outros, criticar, desobedecer, não ir à igreja, fazer coisas mesmo muito más e que desagradam o Senhor Jesus. Vejam como fica o nosso coração. Ele, que antes estava limpo, agora ficou sujo. E agora, o que é que a Sara falou? Jesus tira o pecado do mundo. Como é que Jesus tira? Ele chega aqui ao nosso coração e tira. Ele limpa através do seu Espírito. Então vamos ver. O que é que este copo, representa a vida de Jesus quando entra no nosso coração. Então vamos ver o que é que acontece. Isto foi aqui uma experiência que vocês viram o que é que aconteceu. Tudo o que estava sujo, Jesus transformou num coração limpo, novamente. Uau! Espetáculo! Jesus é mesmo maravilhoso. Ele transforma as coisas más em coisas boas. Espetacular!
o meu coração ficou outra vez limpo. Então é isto que Jesus faz na nossa vida. Ele limpa o meu coração. E vocês sabem, para a atividade desta semana, a Sara fez uma cruz. E vocês podem depois fazer em casa uma cruz. Desenham uma cruz num papel, uma folha A4 branca e podem pintar. Eu pintei com lápis de cera, assim é vermelho. Pronto. E agora vamos dobrar estas partes aqui para explicar melhor. Assim significa era a minha vida, isto significa a minha vida ou a vida de alguém que não conhece a Deus. Mas depois, quando nós começamos a ouvir falar de Deus e Jesus entra na nossa vida, o amor dele começa a ser derramado no nosso coração. E agora é o momento de nós compartilharmos com alguém que está tanto do nosso lado direito como do nosso lado esquerdo. Nós podemos compartilhar o amor de Deus com as outras pessoas, porque nós conhecemos o amor. Mas há pessoas que não conhecem este amor que Deus tem por elas, porque Deus ama todos. Deus não escolhe pessoas, Ele ama todos. Brancos, negros, chineses, todas as raças. Jesus ama. Até os índios que vivem lá como é que se chama aquela terra do Brasil? Onde tem o Amazonas, onde estão lá tantos índios. E sabem, eles também precisam de conhecer Jesus, porque Jesus também as ama. E eu posso compartilhar com as pessoas o seu amor. E o que é que eu lhes posso dizer? Agora abrimos esta parte e vamos lhes dizer, olha, sabes uma coisa? Jesus um dia morreu na cruz por ti. Ele sacrificou-se, ele derramou o seu sangue, porque te ama, porque quer limpar o teu coração. Tu queres aceitar este amigo Jesus? Ele é verdadeiro. Então, desta forma, nós podemos mostrar aos outros que Jesus é o fiel amigo. E Deus vê tudo o que nós fazemos. E existe também mais 2 versículos que eu queria vos deixar nesta lição. Um encontra-se em 1 Coríntios 6, 19 e 20. E vamos ler. 1 Coríntios 6, fica no Novo Testamento. Primeira de Coríntios 6, 19 a 20. E diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E agora, vamos abrir em João 3,16. E diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama tanto que enviou o seu Filho, para um dia ele morrer na cruz, por nós, porque Deus estava interessado estava interessado em salvar o mundo. E Jesus está interessado em salvar-te. Se tu creres de coração, Jesus vai te alcançar. Acredita em Jesus. Ele é o teu melhor amigo. Um beijinho, uma boa semana e não se esqueçam, para a semana vai ser uma lição super especial. Preparem os vossos corações, preparem as vossas mãos, preparem tudo para celebrarmos a este Jesus que ressuscitou. Um beijinho!